Boa tarde. Gravando esse vídeo agora para dar sequência para aquele projeto, para aquele segundo projeto que eu anunciei, que eu falei sobre ele no vídeo anterior. Nós temos dois, né? O História da Literatura Brasileira e a criação literária. Na criação literária, eu acho até que eu pontuei que eu teria mais liberdade, né, para falar de um tema qualquer e de livros específicos, independente do período em que eles foram escritos, né? E com isso, né, eu tive a ideia de falar aqui agora, né, no Criação Literária, sobre uma questão que eu tenho comigo já há algum tempo. E eu quero então conversar com vocês sobre isso, quero dividir com vocês essa minha pergunta, né? Porque como eu disse, eu dei uma aula domingo agora, aqui na Santa Generosa, uma aula presencial, e aí depois eu também escrevi um texto pequeno ali pro Instagram, onde eu digo, né, que tudo começa com uma pergunta. E é exatamente isso, né? Temas dessa natureza, né, que obrigam a uma interpretação, que obrigam a você estudar o livro e não só lê-lo, né? Porque você pode pegar o livro, abrir e ler, ponto, e gostar muito da história, e essa história te divertir muito, e essa história te entreter muito, ponto, né? Esse eu acho absolutamente legítimo que as pessoas leiam livros assim, né? Ou você pode ter uma pergunta, o que é mais comum, por exemplo, nesses casos de perguntas, né, do leitor ter uma pergunta, é mais comum que ele busque a leitura de ensaios e de livros de filosofia, ou de história, de sociologia, enfim, né? No caso da pergunta, é mais comum que busque esse tipo de livro. Não é muito comum o leitor ter uma pergunta e buscar a ficção, né, os romances, né, como a gente diz aqui no Brasil, né, as novelas, os contos. Mas é plenamente possível, né, e é o caso do que nós vamos fazer aqui agora. Porque a pergunta existem heróis na literatura brasileira? Ou seja, né, nesse caso especificamente, o que nós vamos fazer? Eu selecionei 3 livros, né, que é A Hora e a Vez do Augusto Matraga, que está aqui, né, eu já tive a oportunidade de mostrar inclusive. Aqui, O Fiel e a Pedra, do Osman Lins, e Cangaceiros, do José Lins do Rego. E é lendo esses 3 livros, começando pelo A Hora e a Vez do Augusto Matraga, que a gente vai procurar entender se existem heróis na literatura brasileira ou não, né? E, bom, isso tudo eu já falei, né? De alguma maneira já coloquei em outros vídeos, coloquei isso lá também no Instagram. E aí a aula que eu dei presencial, a conversa que eu tive com alguns amigos aqui de forma presencial na Santa Generosa, ela foi uma introdução, que eu acho que é bastante importante, que no caso desse tema, né, da forma como essa pergunta se colocou para mim, né, existem heróis na literatura brasileira, eu acho importante que a gente responda antes uma segunda pergunta. Uma segunda pergunta que, se não for respondida, a primeira vai ficar incompleta, né? Vai ficar assim, vai ficar uma coisa meio cambeta assim, não vai se sustentar muito bem, né, a resposta da primeira se a gente não responder essa segunda primeiro, né? E essa segunda qual é? O que é um herói, né? Porque afinal de contas, se eu quero saber se existem heróis na literatura brasileira, eu preciso antes saber o que é um herói. E assim, é curioso sobre essa pergunta que nós vivemos um momento agora, né, no presente, onde eu não sei se o termo desgastado cai bem, né, para o termo herói, mas assim, ele é amplamente usado, né, é usado no mercado digital, né,
principalmente no marketing, né? A gente observa que uma determinada estrutura do que seria o herói, principalmente vinculada ao Campbell, né? Ao Herói de Mil Faces, a Jornada do Herói, essa coisa toda, né? O Campbell serviu de inspiração ali, os livros do Campbell serviram de inspiração para o George Lucas, que é diretor de Guerra nas Estrelas. Então ele escreveu o roteiro, tomou por base ali uma série de estruturas que o Campbell desenhou nesses livros. Mas enfim, isso é muito usado hoje no marketing digital, mas não é disso que a gente vai falar. Se falarmos disso, vai ser só assim mesmo como eu estou falando agora, só para dar uma ideia de que o termo herói, ele está assim, muito disseminado, fala-se muito em herói, mas a definição que nós vamos procurar, ela é uma definição que não tem muito a ver com, por exemplo, esse caso aí do Campbell e do uso que é feito dele no mercado digital, por exemplo, né? Agora, tem também o super-herói, né? Tem as histórias de super-herói, os quadrinhos, né? E que assim, já existem há algum tempo, né? Porque 50, 60 anos, talvez um pouco mais, assim, não sou especialista na área, mas eu sei que o Batman é um personagem antigo. O Batman não é bem um super-herói, é um caso curioso também, porque ele não tem superpoderes, né? Ele tem habilidades de luta e tem uma força de vontade muito grande, né? Que teve início lá com um episódio trágico na vida dele. Eu acho que todo mundo conhece essa história, né? Mas tem lá os que têm superpoderes, como o Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros, né? Tem lá o universo Marvel e tem o universo da DC Comics, né? São dividido aí entre os heróis mais conhecidos, né? Bom, também, junto com o Campbell, não vamos tratar desse tipo de herói, mas é importante. Por que eu estou falando disso? Eu acho importante que a gente saiba que quando a gente fala de herói, todos esses personagens nos vêm à cabeça, né? Quer dizer, você vem aqui o super-herói, vem aqui quem lida um pouco mais com o mercado digital, sabe que por trás ali de muita coisa do marketing está inserida essa estrutura que o Campbell desenvolveu com esses livros, né? E que o George Lucas usou lá na Guerra nas Estrelas. Tem livros que tratam disso, né? De marketing digital, que eu não me lembro do nome agora, e também não vem ao caso, mas eu sei que tem, né? Mas também não vamos tratar especificamente nem de um caso nem de outro, mas de toda forma eu acho importante que eu sei que quando eu falo de herói, esses termos todos vêm, esses personagens todos vêm à cabeça de qualquer pessoa hoje, né? Que acompanhe a internet, que veja seriados e vá ao cinema, enfim, né? Ou mesmo lê os comic books, né? Naturalmente vai conhecer esses personagens. Mas enfim, então vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Como normalmente eu acredito que deva ser, né? Herói, né? Aqui no Ocidente, né? Vamos nos ater ao Ocidente. O termo surge, pelo menos que eu saiba, né, nos estudos que eu estou empreendendo aqui, que eu empreendi, o termo surge ali com Platão, no diálogo Crátilo, quando Sócrates está ali conversando com Hermógenes e com Crátilo, né? São dois rapazes, eles estão ali conversando e depois, né, os estudiosos concluíram que esse diálogo, Crátilo, que é o nome de um dos rapazes que está conversando com Sócrates, ele a estrutura dele demonstra que o que o Sócrates está buscando ali, conversando com esses dois rapazes, é a estrutura ou o que seriam os nomes. E é nesse ambiente, nesse diálogo, que surge o termo herói, né? E aí o Hermógenes, né, nesse momento ele está conversando com o Hermógenes pergunta para ele, né, fala, e herói? Né? Aí o Sócrates diz ali, explica para ele que o termo surgiu a partir do nome do deus Eros, né? Por quê? Porque alguns personagens, né, mitológicos, né, tanto homens quanto mulheres, nasceram da relação erótica, por isso Eros, entre um deus e uma mortal, ou entre um mortal e uma deusa.
Para a gente ficar em dois exemplos que tem esses dois casos, né, de um deus com uma mortal e de um mortal com uma deusa, a gente pode falar em Hércules e Aquiles, né? No caso do Hércules, a gente tem o Júpiter, né, ou Zeus, e a Alcmena, né, que era a mortal, né, e da relação desses dois nasceu o Hércules, né? E no caso do Aquiles, a gente tem a Tétis, que era uma ninfa, né, mas eu acho que a gente pode considerar aqui, para não entrar muito em discussão, como uma deusa, né? E o Peleu, que era um mortal, mas tinha uma ascendência também divina, né? Mas enfim, era considerado mortal, a Tétis uma deusa, uma imortal, e da relação dos dois nasceu o Aquiles, né? Muito bem, então surge o termo herói, né? E de alguma maneira vinculada a personagens que têm características muito especiais, né? Uma força muito grande, né? Uma habilidade de luta muito grande, uma beleza muito grande, né? Assim, características que destoam dos mortais, dos meros seres humanos, né? O caso do Hércules, né? Uma força descomunal, que a gente consegue compreender que é assim desde o nascimento, né? Porque quando ele nasce, a mulher do Zeus, né, que assim muito brava, né, com o fato dele ter tido essa relação extraconjugal com a Alcmena, manda logo, quando ele nasce, 2 cobras, né, para matar o menino, mas ele consegue dominar as 2 cobras ainda no berço, ele domina as 2 serpentes e as mata, né? E então, com isso, quer dizer, a gente vê que o tamanho da força dele, né? E a mulher do Zeus, quem manda essas 2 serpentes é a Juno, né? A esposa oficial, né? Mas ele teve, quando a gente lê a história, principalmente essa aqui, né? Permitam-me apresentar esse livro aqui, do Thomas Buffin, o livro de ouro da mitologia, que aqui no Brasil foi publicado pela Edior. Esse livro é muito bom, né? É uma referência, não só aqui no Brasil, traduzido para português, né, mas no mundo inteiro, ele ainda é uma referência. É um livro assim, muito objetivo, né, e trata da história da mitologia grega, romana e também da mitologia oriental. Então, é muito legal. Assim, quem tem interesse, para começar por ele, depois pode se aprofundar, enfim, mas começando por ele aqui tá ótimo, tá muito bem servido, né? E, enfim, então Hércules então tinha essa força descomunal. Aquiles também era muito forte, mas era um guerreiro excepcional, né? Ele tinha uma capacidade no combate que era superior a de qualquer outro mortal, e ele tinha também o corpo invulnerável. As pessoas ele não conseguiam matá-lo, com exceção do calcanhar, né? O calcanhar de Aquiles era o lugar ali onde se ele fosse atingido ali, ele poderia morrer, né? Então, enfim, né, tinha também essas características muito especiais que os diferenciavam dos meros mortais. Agora, um dado importante, ainda falando do herói, né? Porque o que eu penso assim? Eu acredito que a ideia de herói, hoje principalmente essa de super-herói, né? Ela vem do fato desses primeiros heróis terem essas características, né? Que a época em que eles surgiram tinha a ver com o fato deles serem um misto do Deus, né, que era todo poderoso, né, com o humano, o que dava a eles uma força sobre-humana, por exemplo, né. Aí isso depois migrando aqui para os tempos atuais, ou quando surgiram os primeiros super-heróis, né, o que restou foi só a força sobre-humana, né, e aí criou-se uma história qualquer lá, cria-se uma história qualquer para que ele tenha desenvolvido essa força sobre-humana. No caso do super-homem, é um alienígena, né, que veio de um lugar onde aí depois a gravidade, aqui o Sol na Terra o torna muito forte, né. O Homem-Aranha levou uma picada lá de uma aranha radioativa, ou o que seja, enfim, né.
Mas a origem está na questão desses homens e mulheres serem fruto de uma relação de um mortal com um deus, né? Ou de uma deusa com um mortal. E por isso a força, essas características especiais, né? E bom, então a gente tem essa primeira noção, né? Essa primeira ideia do que seria o herói, né? A gente, quando você lê a Ilíada, você vê ali o Aquiles, né? Em combate, né? Você nota o quanto ele era forte, além da ajuda dos deuses, sobretudo da mãe dele, que ajuda ele o tempo inteiro, né? Mas o Aquiles, ele busca a glória. Eu acho isso, só vou fazer mais essa diferenciação, mostrar essa diferença entre o que foram esses primeiros heróis e os outros que vão surgir depois, né? Porque o Aquiles, o que ele quer? Além de vencer a guerra, né, mais do que vencer a guerra, para os gregos no caso, né, vencer os troianos para os gregos, o que ele quer é a glória eterna. É ser lembrado como um guerreiro que morreu em combate, que venceu o inimigo para o seu país, né? Então é isso que ele quer, é isso que ele almeja com mais força, com mais vontade. Esse é o desejo maior dele. Ah, mas aí ele vai lá e mata o Heitor porque o Heitor matou o Patroclo, que era muito amigo dele. Ok, ele de fato ele faz isso. Esse foi um outro motivo, né? Um outro evento motivador que fez com que ele fosse e matasse o mais poderoso, né? O combatente dos troianos, que era o Heitor, né? Que aliás, né? Uma nota, né? Era o verdadeiro herói da Ilíada ali, quem a gente, né, pelo menos na leitura que eu fiz e de uma série de outros leitores aí, críticos importantes e tal, que nutrem uma simpatia pelo Heitor. Não dá para não ter simpatia pelo Heitor. Nós, aqui na época em que nós vivemos, né, não dá para nutrir uma simpatia muito grande pelo Heitor, né, que se viu ali no meio de uma guerra por culpa do Paris, o irmão dele, e se portou sempre como um homem muito corajoso, muito valoroso, né? Mas enfim, aí o Aquiles vai lá e mata o Heitor, porque o Heitor matou o Patroclo enganado, achando que fosse o Aquiles, né? O Patroclo vai lá, veste a armadura do Aquiles e vai para a guerra. Heitor o mata, Aquiles fica sabendo, volta para a guerra, porque ele não estava querendo ir, né? E aí mata o Heitor. Mas enfim, aí qual a motivação seria essa? Vingança, né? Vingança, não tem nada de nobre na atitude dele, nem num caso nem no outro. Então não há nobreza, né, nesses primeiros heróis, assim, né? Inclusive o próprio Ulisses, depois uma hora a gente pode falar um pouco melhor sobre ele, mas Ulisses também, a vida dele, o período em que ele passa viajando, né, de volta para Ítaca, né, o que ele faz ali, a personalidade dele é um negócio um tanto ambíguo, né? Mas enfim, a ambiguidade faz parte da obra de arte, né? Eu acho que não existe obra de arte sem alguma nuance, sem alguma ambiguidade. Por isso é muito importante estar sempre atento às ambiguidades da obra de arte. Uma outra coisa da qual a gente pode falar também em outro momento. Inclusive tem um livro muito bom sobre as ambiguidades na literatura, né? Na poesia sobretudo. Tá bom? Bom, seguindo. Depois disso, né, nós estamos falando aqui mais ou menos de 500 a.C., né, que é quando Platão escreve o Cratilo. Essa história ela é mais antiga que isso, né? Platão e Sócrates eles herdam essas histórias, né? Esses mitos, quando chegam ali no Platão, eles inclusive já estão alterados, eles já estão mudados, eles já não são mais o que eles eram, né? Inclusive quando eles migram para o teatro grego, eles também se alteram, eles já não são mais o que eles eram lá no início, quando eles surgiram. Eu sei disso por causa desse outro livro aqui, muito importante, que eu vou ler com bastante calma, tá? Que é o René Girard, né, O Bode Expiatório, né, onde ele dá um tratamento de antropólogo, porque ele era antropólogo, então ele dá um tratamento de antropólogo à mitologia, aos mitos, e aí a gente consegue entender. Eu comecei a ler agora, então assim, né? Mas a gente consegue entender que na verdade o mito é sempre uma história de perseguição, né? Uma história de morte e de perseguição mesmo.
e que quando chega ali no Platão e quando chega ali em Sófocles, né, chega no teatro grego, ele já está mitigado, digamos assim, né, ele já está mudado. Isso em 500 anos antes de Cristo, né, 2.500 anos atrás, tá bom? Pois bem, né, vamos sair daqui agora e vamos dar um salto. Né, vamos dar um salto aqui para onde? Para entre baixa Idade Média e média Idade Média, né? Que é ali o começo, né, da Idade Média. Baixa Idade Média quer dizer começo da Idade Média. Média Idade Média e alta Idade Média quando a Idade Média está acabando já, está chegando ali no que a gente, né, convencionou chamar, que são convenções, né, de renascimento ou humanismo. Mas ali entre a baixa e a média Idade Média surgem as histórias de cavalaria. Na França, né, principalmente, as histórias de cavalaria ligadas à lenda do rei Arthur e da busca do Santo Grau. Aí ali surge um novo tipo de herói. Um herói com a história ligada também ao cristianismo, né, que são essas histórias da busca do Santo Grau, que o grau seria o cálice onde Jesus Cristo tomou aquele vinho, né, que ele disse, né, que ali na última ceia, né, que seria a instituição da Eucaristia, né. Então, enfim, aí a busca do grau tem toda uma simbologia ligada a isso, tal, tem toda uma questão que é preciso também ser interpretada, que não é o caso da gente fazer isso agora, mas eu preciso pontuar para vocês que surge esse novo herói. E, assim, trata-se de uma mudança muito grande, né? Você tem lá aqueles primeiros heróis gregos, né, que vêm até a Baixa Idade Média, no momento em que surge esse novo herói, que é esse cavaleiro nobre, né, que aí sim você tem um homem nobre capaz de dar a vida por algo maior, né? Surge, né, aí que são esses cavaleiros, né? Tem um autor que é o autor, salvo engano, mais importante, que é esse aqui, Chrétien de Troyes. Esse livro aqui é ótimo, né? Quem estiver vendo aqui, eu estou lendo ele com meu filho tem 8 anos, o Pedro vai fazer 9, estou lendo junto com ele esse livro é maravilhoso, né? Se vocês têm filhos, para quem tem filho, quem não tem filho também, essa história aqui é incrível essa história, muito boa, tá bom? Guilherme de Inglaterra. E aí esse Chrétien de Troyes, eu acho que assim pronuncia francês, eu não sei francês, Chrétien de Troyes, acho que é uma coisa assim, né? Mas ele então foi quem escreveu essas primeiras histórias, né? Ele é considerado inclusive o criador da moderna novela europeia, né, francesa, quando nasce assim. Essa história, a tradução me parece que é muito boa, eu não sei francês, eu não posso conferir, mas a forma como ela está escrita é muito boa, é uma delícia de ler, né? E é um romance, né? É um romance escrito lá, né, na Baixa Idade Média. Então, sem sombra de dúvida, você pode ali apontar como os primeiros romances, como de fato o fundador dos primeiros romances. O romance moderno vem depois, onde o fundador ali seria o Cervantes, com Dom Quixote, né? Me parece que também isso aí há um consenso, né, entre os estudiosos. Mas enfim, então tem lá os gregos, né, tem o Aquiles, tem o Hércules, aí tem aqui, né, na Baixa Idade Média, Parzival, né, e Gauguin, eu acho que é assim que é a pronúncia, mas Percival, né, mais conhecido por Percival, e também o Lancelot, né, mas o Percival principalmente, né, que representa a pureza de coração, a bondade, a coragem, né, e que está aqui, né. E depois disso, aí você tem aí um caminho, né, onde a literatura vai seguir com essas histórias de cavalaria, né, até o início da idade do marco, onde a gente pode considerar que inicia-se o romance moderno com o Dom Quixote, né, do Cervantes, que você tem ali, você não pode chamar assim, como você classificaria, seria possível classificar Dom Quixote de um herói, né? Na verdade, o Dom Quixote era um lunático, né? E então, assim, eu acho impossível classificá-lo como herói, mas de toda forma, é preciso que a gente note que o Dom Quixote, ele também marca uma mudança, né? Marca uma mudança, porque aos poucos
né, você nota que o romance, as histórias, o conteúdo das histórias, né, vão ficar no conteúdo, as narrativas vão saindo vão perdendo essa estrutura que trata de uma realidade mais alta, né, e vem se aproximando do mundo, né, da terra, né, das pessoas comuns. Né. Don Quixote não só é um homem comum, como é um lunático. Né. Ele está aí até abaixo do que, embora fosse um cavaleiro, né, mas por conta da maneira como ele, né, passou a enxergar o mundo a partir de um momento de tanto ler histórias de cavalaria, inclusive, ele era um leitor de histórias de cavalaria, por isso que chega uma hora que ele acha que é um cavaleiro, que vai lutar contra os dragões e tal. Né. Bom, não vamos falar aqui também do Don Quixote, que é um outro livro fundamental, né, para quem gosta de literatura. Inclusive a edição em espanhol, dá para ler em espanhol, sem fazer tanto esforço assim, né, como para outras línguas, né? Para quem é brasileiro, para quem fala o português, entende o português, dá para ler. A minha edição é em espanhol, depois eu mostro aqui uma hora. Enfim, né? É um livro fantástico também. Às vezes um pouco triste, eu fiquei um pouco triste, mas um livro fantástico. Né? Bom, aí então temos aí, né, essa outra grande mudança, e aí entramos assim, eu não vou dizer idade moderna, porque eu acho que seria um exagero, mas enfim, o homem, né, o personagem central, o protagonista, ele passa a ter certas características que o tornam muito parecido, né, muito próximo do homem, né, de nós, né, daquele sujeito normal, sem poderes extraordinários e muitas vezes até sem muita força de vontade, sem ser capaz de se sacrificar por um bem maior. Né? Então chegamos nesse momento, né? E aí, na Europa, sobretudo, né, a literatura passa a ter personagens com essas características. Né? E aí, dentro desse mundo novo, desse universo novo, você nota que existem, então, aí os personagens que têm características assim, que são mistas, né? Você consegue encontrar personagens, com exceção, obviamente, de poderes extraordinários, que de fato ficou lá atrás, né? Mas ali, quando a gente fala do Christian de Troyes, das histórias de cavalaria, onde você tem homens ali também sem poderes extraordinários, mas homens com uma força de vontade, com fé, com coragem, com valentia, capazes de sacrifício, inclusive. Né? Aí você tem ali o Don Quixote, que, né, tem essa coisa mais, né, é um homem mais próximo da realidade mesmo, né, do mundano. Né? E aí você tem, então, surge esse personagem, esse protagonista que é capaz tanto de uma coisa como de outra, a depender da narrativa, a depender da história. Né? Temos heróis hoje na literatura, temos heróis na Idade Moderna, na literatura, temos, e não são poucos, né? São vários os heróis, né? Então, em todas as literaturas. Né? E na nossa também, pelo menos essa é a conclusão que eu cheguei lendo esses 3 livros que agora a gente que eu vou ler, né, novamente aqui. Aí eu vou, como isso vai funcionar? Eu vou ler trechos, né, e aí eu vou marcar, anotar trechos, vou mostrar aqui e tal, e aí a gente vai falando, e a minha ideia é mostrar, então, olha, eu entendo aqui que esse é um ato heróico por isso, né? Fazer, se for o caso, uma comparação com um outro livro, com outro personagem. Essa é a ideia, é assim que vai seguir, tá bom? Então, enfim, esse foi um preâmbulo, né? Eu acho que foi importante falar um pouco sobre isso para a gente poder entender o que é esse herói que a gente vai buscar aqui nesses livros, né? O que seria um herói, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, né? O assunto não se esgota aqui, né? Vamos seguir falando disso, tá bom? Mas o preâmbulo era esse, eu acho que era importante, por isso que eu fiz esse vídeo, tá joia? Então, nos vemos no próximo vídeo.
Muito obrigado para quem assistiu, e assim, por favor, fiquem à vontade, tem o meu contato tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, né? Se quiserem falar comigo, se a gente quiserem conversar sobre esse projeto, sobre essa ideia, sobre essa estrutura, estou à disposição, tá joia? Um abraço a todos, fiquem com Deus.